Ela sempre entrava primeiro. Chegava antes de todo mundo, organizava a sala, preparava os papéis, servia o café e guardava o que ninguém via. Era só a secretária do milionário. Mas se os olhos curiosos soubessem o que ela escondia por trás do sorriso sereno, não ousariam julgá-la tão rápido, porque por trás daquela mulher discreta havia uma história que já matou sonhos, arrancou gritos silenciosos no travesseiro e deixou cicatrizes que ninguém nunca viu. Ela não falava, mas carregava o peso de um passado que quase a destruiu. Quantas mulheres não vivem assim? Sofrem caladas, levantam todos os dias com feridas abertas, mas seguem funcionando. No trabalho, em casa, nos papéis que o mundo exige. E se alguém ousa perguntar se está tudo bem, elas sorriem e dizem, claro, é nesse silêncio que mora a dor mais funda. É nesse silêncio que muitas se perdem. Mas a verdade é que nenhuma mulher nasceu para carregar sozinha o que a vida quebrou. E essa história é um grito manso de que existe saída, existe renascimento. Mesmo quando tudo parece acabado. Ela não teve escolhas fáceis, mas fez escolhas corajosas. Passou por perdas que deixariam qualquer uma no chão e ainda assim seguiu em pé, com fé, com a força que só quem vive o fundo do poço entende. Talvez você se veja nela. Talvez enxergue um espelho. E se isso acontecer, não fuja, porque cada palavra aqui pode ser um abraço que você nem sabia que precisava. Pode ser o começo do seu recomeço. Essa não é só uma história de superação. É uma história de renascimento, de autocuidado, de fé no meio da escuridão, de empoderamento real, que não vem da aparência, mas da alma. Ela era só a secretária, até que o mundo descobriu quem ela realmente era. E talvez, no fundo, você também esteja prestes a descobrir quem realmente é. Ela sempre foi daquelas mulheres que passam despercebidas na correria do dia a dia. Acordava cedo, pegava 2 ônibus para chegar ao trabalho e voltava para casa. No fim do dia, com as pernas cansadas e o coração ainda mais. Morava sozinha num pequeno apartamento alugado, decorado com lembranças de uma infância que nunca foi leve. Já tinha engolido muito choro calada e aprendeu cedo a fingir que estava tudo bem. Os sonhos estavam lá, empilhados num canto da alma, esperando um quando der. Mas a vida, às vezes, é cruel com quem espera demais. E ela esperou tanto, que quase esqueceu que merecia mais. Só que algo nela, bem no fundo, ainda acreditava no recomeço. Mesmo com todas as cicatrizes, ela nunca deixou de cuidar dos outros. Sempre que uma vizinha precisava, ela estava lá. Era aquela que ouvia desabafos no ponto de ônibus, que emprestava o pouco que tinha, mesmo sem sobrar. Isso vinha de um lugar de dor emocional, de quem sabe o que é ser esquecida. Mas esse coração, generoso, ainda que ferido, escondia uma força feminina que nem ela mesma reconhecia. A solidão era sua companheira constante, mas ela nunca deixou de sonhar em ser vista, em ser amada de verdade. E mesmo com a vida dizendo não, tantas vezes, ela seguia com fé. Uma fé tímida, às vezes abalada, mas ainda acesa. Nos dias de folga, escrevia em cadernos velhos. Textos, frases soltas, cartas que nunca seriam enviadas. Era sua forma de conversar com a própria dor. Ninguém sabia disso. Era seu pequeno refúgio onde ela se permitia sentir. Tinha medo de mostrar demais e ser julgada. Já haviam rido de seus sentimentos antes, por isso guardava tudo para si. Ela sabia o que era rejeição e por isso preferia se calar. Mas essas palavras escritas eram, sem saber, sementes de renascimento. Era ali que a alma encontrava um jeito de respirar, de não afundar de vez. Ela também carregava lembranças que pesavam mais do que malas de mudança. Um relacionamento abusivo havia deixado marcas invisíveis, mas profundas. Ele dizia que ela não era suficiente, que ninguém a amaria daquele jeito.
E ela acreditou. Por muito tempo se olhou no espelho com vergonha de quem era. Foi ali que a autoestima desceu ladeira abaixo, levando com ela os planos, os risos espontâneos e o brilho no olhar. A ferida ficou, e toda vez que tentava se erguer, uma voz interna sussurrava: "Pra quê? Você nunca vai ser capaz." Mas algo começava a mudar, lentamente, quase imperceptível. Os dias seguiam numa rotina apertada. Café preto, metrô lotado, chefe exigente, colegas indiferentes. Ainda assim, ela mantinha a postura. Ninguém podia saber do caos por dentro. Aprendeu a ser funcional mesmo em pedaços. Quando sorria, era por educação. Quando chorava, era no banho, em silêncio, com a água levando embora a dor que nunca desaparecia por completo. Era sobrevivência. E nessa jornada solitária, ela se acostumou a viver apagando incêndios internos sozinha. Mas nenhuma mulher deveria ter que aguentar tanto sem apoio. Ela só não sabia que estava prestes a conhecer alguém que enxergaria isso. Aos olhos dos outros, ela era só mais uma. A secretária do escritório antigo que fazia tudo certinho e nunca criava problema. Mas por trás da pontualidade, dos relatórios bem feitos e da voz baixa ao telefone, havia uma alma clamando por descanso. Um corpo cansado de carregar o peso do mundo. Ela merecia mais, mas ainda não sabia como pedir. Ainda não tinha aprendido que autocuidado também é prioridade, que não é egoísmo se escolher, que existe vida depois da queda e que recomeçar não é fracasso, é coragem. Coragem que ela já carregava, mesmo sem saber, ela vivia com o coração em guarda. Qualquer olhar mais demorado, qualquer elogio, já despertava o medo de ser ferida de novo. A confiança foi quebrada tantas vezes que se tornou quase impossível abrir espaço para o novo. Ela desconfiava até da própria intuição. Mas, no fundo, ela queria acreditar que ainda existiam pessoas boas, que existia amor leve, presença sincera. Ela queria acreditar que não foi feita só para aguentar, mas também para florescer. Só que a esperança, às vezes, cochilava. E, nos dias em que tudo parecia escuro demais, ela se agarrava a um fio de fé quase invisível. No quarto, escondida das cobranças e das máscaras do mundo, ela orava baixinho, não com palavras decoradas, mas com gemidos da alma, pedindo forças, pedindo direção. Ela não queria muito, só queria paz, só queria ser amada por quem ela era, e não pelo que podia oferecer. Às vezes, duvidava se Deus ainda a ouvia, mas continuava ali, dia após dia, em um diálogo silencioso com o céu. Era a espiritualidade que a sustentava nos dias em que tudo parecia prestes a desabar. E nessa entrega silenciosa, o universo parecia preparar algo que ela ainda não fazia ideia, porque o que ela não sabia é que aquele tempo de invisibilidade também era sagrado. Era solo fértil, era preparação. Enquanto ela se via pequena, a vida já estava movendo as peças. Algo inesperado estava para acontecer, uma oportunidade que não fazia parte dos seus planos, mas que mudaria sua rota inteira. Ela só precisava aguentar mais um pouco, mais um dia. E era justamente quando pensava em desistir que tudo começou a se desenhar. Um anúncio, um telefonema, uma chance. E, de repente, ela não seria mais só aquela moça esquecida na rotina. Um novo capítulo estava prestes a começar. E quando esse novo capítulo chegou, ela mal acreditou. Era como se a vida tivesse ouvido suas orações murmuradas, como se aquela fé discreta tivesse feito eco em algum lugar. Porque às vezes a resposta vem disfarçada de desafio, e o que parecia impossível começa a acontecer de mansinho, sem alarde. Mas por dentro, o coração dela já sabia. Nada seria como antes. E no fundo, mesmo com medo, ela sentiu que era hora de se levantar. Ainda não sabia o que a esperava,
Mas uma nova história estava para ser escrita. O anúncio surgiu como "Quem não quer nada?" Estava ali, no mural da padaria, preso com um pedaço de fita entre folhetos de rifas e promoções vencidas. Procura-se secretária com discrição, organização e vontade de crescer, salário acima da média. Aquilo chamou sua atenção, não pelo salário, mas pela palavra crescer. Era isso que ela queria há tanto tempo, sair do automático, respirar novos ares, se reencontrar com o que havia perdido de si. Pegou o número anotado com a ponta dos dedos trêmulos, sem saber que estava tocando o início da sua virada. Ela não contou para ninguém que se candidatou. Guardou o segredo como quem protege um sonho frágil demais para ser exposto. Na entrevista, ficou intimidada com o prédio espelhado, os corredores amplos, o silêncio de poder. O homem à sua frente era o oposto do que ela conhecia. Seguro, direto, observador. Ela não sabia, mas ele a escolheu não pelo currículo, mas pelo olhar firme, pela delicadeza com que falava, pela postura de quem já tinha enfrentado a vida. Ele viu nela o que ela ainda não conseguia ver, e naquele instante a porta se abriu. Nos primeiros dias, ela mal sabia onde pisava. Tudo era novo, rápido, exigente. Os colegas a olhavam de lado, como se ela não pertencesse àquele lugar. Mas ela não se deixou abater. Respirou fundo, ergueu os ombros e decidiu aprender tudo o que podia. Havia algo dentro dela que se acendeu. Um senso de propósito, uma força escondida sob os escombros da dor emocional. Era como se, finalmente, ela estivesse sendo testada para algo maior. E essa possibilidade a fazia levantar da cama com mais ânimo, mesmo que ainda carregasse medos antigos no peito. O milionário que a contratou era reservado, quase frio, mas ela percebia que por trás daquela armadura havia alguém cansado de relações superficiais. Ele era exigente, mas justo. E ela, por sua vez, fazia mais do que pediam. Entregava os relatórios antes da hora, organizava agendas com precisão, cuidava dos detalhes que ninguém via. Era o jeito dela de mostrar que merecia estar ali. Porque sim, havia uma ferida de rejeição ainda latejando, e ela queria provar para si mesma que era capaz. Cada tarefa bem feita era como um pequeno ato de renascimento. À noite, chegava em casa exausta, mas com os olhos brilhando. Já não escrevia só cartas tristes nos cadernos. Agora fazia anotações de metas, planos, ideias. Começava a visualizar possibilidades que antes pareciam inalcançáveis. A fé se fortalecia nos detalhes, num elogio inesperado, num problema resolvido, numa manhã mais leve. Aos poucos, o autocuidado voltou a fazer parte da rotina. Um banho demorado, um perfume esquecido na gaveta, um vestido guardado para ocasiões especiais. Era como se ela estivesse, finalmente, se lembrando de quem era. Mas mesmo com o entusiasmo, havia uma parte dela que ainda desconfiava. Porque a vida já tinha puxado seu tapete outras vezes. Será que essa oportunidade era real? Ou era só mais um capítulo de uma história que terminaria em dor? Essa dualidade a acompanhava, alegria e medo, esperança e dúvida, força e fragilidade. Ela sorria no espelho, mas por dentro ainda se perguntava se merecia tudo aquilo. A autoestima, machucada, há tanto tempo lutava para acreditar, e mesmo no meio da vitória, ela ainda sentia a sombra da insegurança. Nos corredores da empresa, comentários sussurrados começaram a surgir. Como foi que ela conseguiu esse cargo? Será que tem algo com o chefe? Palavras maldosas, invisíveis como dardos, mas dolorosas como facas. Ela fingia que não ouvia, mas sentia. Sabia que seu passado humilde, suas roupas simples, sua presença silenciosa incomodavam. Era mais fácil desmerecê-la do que reconhecer sua competência. Mas ela resistia,
Porque agora, diferente de antes, havia um propósito que a movia. E ela não deixaria que o julgamento dos outros a fizesse voltar atrás. Ela aprendeu a andar com mais firmeza, a responder com gentileza, mas sem se curvar. Ainda se assustava com a grandiosidade daquele novo mundo, mas já não se sentia tão pequena. Um dia, ao organizar a papelada na sala do chefe, ele entrou em silêncio, olhou para ela e disse: "Você tem feito um trabalho excepcional. Obrigado." Foi só isso. Mas para ela significou o mundo. Naquele instante, algo dentro dela se rearranjou. Não era só sobre o emprego. Era sobre ser reconhecida, vista, valorizada. Era sobre o início de um empoderamento que ela nem sabia como nomear. Naquela noite, ela chorou. Mas não de tristeza, de alívio. Como se tivesse carregado o mundo por tempo demais e, enfim, alguém dissesse: "Você não precisa mais provar nada." A emoção veio sem pedir licença, lavando anos de frustração e abandono. Era como se a alma finalmente respirasse. Aquele emprego era mais do que uma oportunidade profissional. Era uma chance de reconstruir sua identidade. E por mais que ainda houvesse muito a enfrentar, ela sentia que não estava mais no mesmo lugar de antes. Algo havia mudado. E ela sabia. Não havia mais como voltar atrás, porque junto com a nova rotina também surgia uma nova versão dela, mais confiante, mais desperta, mais inteira, mas mesmo assim havia um peso que ainda não conseguia deixar de lado, um segredo que a acompanhava em silêncio, como uma sombra constante. E quanto mais crescia naquela nova fase, mais temia que esse segredo fosse descoberto. Ela sorria no trabalho, mas dentro dela morava um segredo que nunca encontrava espaço para respirar. Um acontecimento do passado que lhe arrancou o chão e lhe ensinou a sobreviver entre destroços. Era algo que a envergonhava, não por culpa própria, mas pelo julgamento cruel da sociedade. Já tentou contar uma vez, mas foi silenciada. Desde então, aprendeu a guardar tudo. Esse silêncio virou um escudo, mas também uma prisão. Não havia noite em que ela não pensasse: e se descobrirem? E essa dúvida, por vezes, paralisava suas conquistas. O segredo estava relacionado a uma escolha forçada, a um momento em que sua voz foi tirada. Ela foi mãe e perdeu. A maternidade foi arrancada dela pelas mãos da violência e da injustiça. Uma gravidez fruto de abuso, uma dor que ninguém via, mas que morava no corpo. Era essa ferida da alma que a fazia hesitar quando alguém se aproximava demais. Porque ela sabia que, uma vez revelado, aquilo poderia afastar as pessoas. Ela tinha medo de ser rejeitada de novo, de ser vista apenas por esse capítulo e não pela história inteira. No escritório, tudo caminhava bem. Mas bastava uma pergunta pessoal para que a ansiedade surgisse. "Você tem filhos?" A pergunta mais comum do mundo se tornava um gatilho. Ela respondia com um sorriso triste: "Não." E mudava de assunto. O que ninguém via era o terremoto que isso causava por dentro. Era nessas horas que sua fé se tornava abrigo. Ela se agarrava a Deus como quem segura numa âncora em alto mar. A espiritualidade era o único espaço onde ela podia ser quem realmente era, sem julgamento. Só ali se sentia livre para existir. Durante as madrugadas, voltava aos cadernos antigos e escrevia cartas para o filho que não pôde criar. Era seu jeito de manter viva uma parte de si que o mundo tentava apagar. Ninguém entendia esse luto. Ninguém via a mãe que ela se tornou, mesmo sem colo, mesmo sem berço. Aquilo era um segredo, sim, mas também era uma marca de sua força feminina. Ter sobrevivido à dor emocional daquela experiência era por si só um milagre. E ainda assim, ela carregava tudo sozinha, com medo de que, ao ser revelado, esse segredo a fizesse perder o pouco que conquistou. Ela não sabia como conciliar o passado com o presente. O emprego novo, o chefe atencioso, as oportunidades que surgiam,
Tudo parecia ameaçado por essa verdade não contada. Às vezes achava que o melhor era se afastar, desaparecer antes que fosse desmascarada, mas havia algo dentro dela que sussurrava diferente, que dizia: você tem direito de existir inteira. Esse conflito interno era constante, mas em meio à confusão, algo também crescia. O desejo de, um dia, ser amada por completo, com luz e sombra, com glória e dor. O segredo, que antes só pesava, começou a se transformar em motivo de reflexão. Será que esconder era mesmo a melhor forma de proteção? Ou seria apenas mais um capítulo da prisão emocional em que viveu por anos? Ela pensava nisso enquanto observava os olhos do chefe a fitarem com respeito, algo tão raro em sua vida. Será que ele também a aceitaria se soubesse? Será que ainda a veria como a mulher competente, dedicada, confiável? Essas perguntas começavam a se formar como pequenas rachaduras no muro do medo. O que ela não percebia é que esse segredo não a diminuía. Pelo contrário, era a prova viva de sua resiliência. Ter passado pelo que passou e ainda estar de pé era um testemunho de coragem, era parte do seu recomeço. Ela só precisava aprender a transformar esse trauma em força e não em vergonha. Talvez ainda não fosse hora de revelar tudo, mas era hora de deixar de se esconder de si mesma, e foi nesse reconhecimento silencioso que ela começou a dar passos diferentes, pequenos, mas poderosos. A dor ainda doía, mas já não era paralisante. Ela começou a ver que não era definida pelo que aconteceu, mas por como sobreviveu. Essa chave interna mudou algo no seu olhar. E sem perceber, ela começou a se posicionar com mais firmeza, a falar com mais segurança. O segredo continuava ali, mas agora era visto com mais ternura, porque no fundo ela sabia, um dia ele precisaria ser revelado. E quando isso acontecesse, ela esperava já ter construído uma base tão forte que nenhuma verdade poderia derrubar. O que ela ainda não sabia é que a vida estava prestes a desafiá-la. As circunstâncias iriam forçá-la a decidir, continuar escondida ou se libertar. Ela nunca buscou atenção, mas a relação com o chefe começou a despertar olhares curiosos. Ele a tratava com respeito e admiração, coisa que ela não estava acostumada. Começaram a conversar além do necessário. Trocaram sorrisos, confidências leves, olhares que duravam mais do que deviam. E os corredores da empresa, como sempre, foram rápidos em julgar. Surgiram boatos, cochichos, comentários maldosos disfarçados de brincadeiras. E isso doeu. Porque ela sabia o quanto tinha lutado para estar ali. O quanto cada passo foi conquistado com suor e fé. A relação entre eles era baseada em confiança. Ele via nela não apenas uma funcionária eficiente, mas uma mulher forte, humana, com algo diferente. Ela, por outro lado, começou a enxergar nele algo que não esperava: acolhimento. Não era romance ainda, era conexão. Mas no ambiente tóxico de trabalho, tudo era distorcido. Diziam que ela só tinha conseguido o cargo por causa do interesse dele. Isso machucava mais do que ela queria admitir, porque mais uma vez estava sendo desvalorizada. Ignoravam sua competência, sua história, sua resiliência. A dor emocional dos julgamentos mexia com feridas antigas. Era como voltar a ser a menina desacreditada, a mulher descartada. Ela queria gritar: "Vocês não sabem de onde eu vim!" Mas não gritou. Engoliu, como sempre fez. Só que agora havia algo diferente. Ela já não se curvava tanto. Já não aceitava tudo em silêncio. O empoderamento que começava a brotar dentro dela dava sinais, e mesmo com medo, ela começou a se posicionar, ainda que discretamente. O chefe percebeu o desconforto. Um dia, em particular, perguntou se estava tudo bem. Ela sorriu e disse que sim, mas ele insistiu:
Foi então que ela, pela primeira vez, falou sobre como era difícil ser mulher, num espaço onde tudo que se conquista é posto em dúvida. Ele ouviu, sem interromper, sem duvidar. E naquele momento, algo se fortaleceu entre eles. O respeito mútuo. Ele não tentou resolver por ela, mas deixou claro que ela não estava sozinha. E isso foi mais valioso do que qualquer defesa pública. Mesmo com essa proteção discreta, os comentários continuaram. E ela precisou escolher: deixar que isso a paralisasse, ou seguir mesmo assim. Ela escolheu seguir, porque a essa altura já entendia que as vozes externas só têm poder quando ecoam dentro da gente. E ela estava começando a silenciar essas vozes. Começava a ver que era capaz, sim, que não precisava se justificar, que era hora de reescrever sua própria história sem pedir licença. Com isso, veio também a necessidade de cuidar mais de si. Começou a fazer terapia, um passo corajoso. A cada sessão, uma camada era retirada. E entre lágrimas e descobertas, foi se libertando de padrões que carregava há anos. O autocuidado passou a ser prioridade, e não luxo. E foi ali, no meio dessa reconstrução silenciosa, que ela percebeu. Não era sobre ele, nem sobre os outros. Era sobre ela, sobre se permitir florescer mesmo com cicatrizes. Os julgamentos externos foram perdendo força. Porque quanto mais ela se olhava com compaixão, menos espaço havia para as vozes cruéis. O chefe continuava sendo gentil, mas agora era ela quem decidia a distância. Estava aprendendo a se proteger sem se esconder, a se valorizar sem precisar da validação de ninguém. E isso foi uma das maiores lições de sua jornada. O amor próprio, enfim, começava a florescer. Mas como toda cura, esse processo também trazia desconfortos. E quanto mais se fortalecia, mais sentia que precisava enfrentar aquilo que evitava há tanto tempo. O segredo que ainda escondia. Porque para ser inteira, ela teria que ser verdadeira. O passado não costuma bater na porta com educação. Ele invade sem avisar. E foi assim que aconteceu. Um antigo conhecido apareceu na empresa como fornecedor. Ela congelou. Seu corpo sabia antes da mente. Era ele, um dos poucos que sabiam de tudo. Ele a reconheceu. E o olhar dele foi o suficiente para que o medo voltasse com força. As mãos tremeram. O suor escorreu pela nuca. E por dentro, tudo desmoronava. A sensação era de estar nua, exposta, frágil. O segredo agora não estava mais seguro. Ele poderia destruí-la com uma frase. Ela tentou agir normalmente. Cumpriu os protocolos, sorriu o mínimo necessário, evitou qualquer aproximação. Mas ele percebeu, e num gesto cínico comentou: "Você subiu na vida, hein?" Foi o suficiente para acionar todos os gatilhos. Durante dias, ela não dormiu. A cabeça girava em torno da possibilidade de ser desmascarada. Será que ele vai contar? A angústia crescia, porque mais do que perder o emprego, ela temia perder a si mesma. Tudo o que construiu, todo o seu renascimento, parecia prestes a ruir. Ela cogitou ir embora, desaparecer, sumir antes que a verdade explodisse. Mas algo a impediu. Talvez fosse a força que já brotava dentro dela ou a lembrança das noites em que chorou para chegar até ali. Era como se uma voz interior dissesse: "Você não precisa fugir, você já não é a mesma de antes." Ela respirou fundo, buscou ajuda na terapia e decidiu não antecipar a dor. Se acontecesse, lidaria. Mas não deixaria o medo comandar sua vida novamente. O chefe percebeu sua inquietação. Perguntou novamente se estava tudo bem. E dessa vez, ela contou parte da história. Não tudo, mas o suficiente para mostrar que estava lidando com algo do passado. Ele ouviu com aquele olhar firme e atento. Não pressionou, não julgou, disse apenas: "Você é mais forte do que imagina."
Essas palavras ecoaram nela, porque, mesmo sem saber do segredo completo, ele validou sua força, e isso deu a ela um pouco mais de chão. Os dias passaram. O conhecido foi embora, não disse nada, mas deixou um rastro de insegurança que ela precisou enfrentar. A fé foi seu sustento. Orava de madrugada pedindo discernimento, proteção, coragem. E aos poucos o peso foi se dissolvendo. Ela percebeu que não poderia controlar o que os outros fariam, mas podia decidir como reagiria. E essa consciência foi libertadora. O segredo ainda era seu, e ela escolhia a quem confiar. Era dona de sua história. Esse episódio a fez pensar em quantas mulheres vivem com medo de serem descobertas, quantas carregam dores profundas, feridas da alma que precisam ser escondidas para sobreviver. E sentiu mais do que nunca que sua história não era só dela, era de tantas, e que talvez, um dia, ela pudesse usá-la para curar outras. Mas antes, precisava curar a si mesma. Essa nova consciência abriu um espaço dentro dela, um espaço de compaixão. Ela começou a se olhar com mais carinho, a se lembrar da mulher que sobreviveu, que trabalhou de faxineira, que chorou noites inteiras, que perdeu um filho e que agora estava ali, sendo reconhecida, crescendo. Era um recomeço com raízes profundas. Mas, ao mesmo tempo que amadurecia, a relação com o chefe também tomava um rumo diferente. Os olhares ficaram mais intensos, as conversas mais pessoais. E com isso nasceu um novo medo. E se ele se apaixonasse? E se ela também? O coração dela já tinha se acostumado a desconfiar do amor. Mas ali, naquela relação de confiança e proximidade, algo começou a florescer. Sem que nenhum dos dois planejasse. Ele era gentil nos detalhes, prestativo, atento. Ela começou a esperar pelas conversas. Sentia um frio na barriga ao ouvir seu nome, e isso a assustava. Porque amar para ela era sempre um risco. Era expor de novo uma parte que ainda sangrava. O chefe, por outro lado, começou a se mostrar mais presente fora do trabalho. Uma ligação fora de hora, uma conversa no carro, um elogio com brilho nos olhos. Não havia nada explícito, mas havia tensão. E ela se viu dividida. Não queria se perder de novo. Não queria depender emocionalmente de ninguém. Estava tão perto de se reencontrar. Será que aquele sentimento não era uma ameaça disfarçada? Além disso, havia a ética, a reputação, os julgamentos. Já bastavam os boatos. Se algo acontecesse entre eles, ela poderia ser destruída. E ele talvez saísse ileso. Era sempre assim. Por mais envolvida que estivesse, ela sabia. Quem mais tinha a perder era ela. Por isso tentou se afastar, colocou barreiras, ficou fria. Mas ele percebeu. E num dia de silêncio desconcertante, perguntou: "Por que você está fugindo?" Ela não soube o que responder. Como dizer que estava tentando salvar o pouco que restava dela mesma? Como dizer que a última vez que amou, perdeu tudo? Ele não insistiu, mas a partir dali o clima mudou. E junto com isso veio a culpa, porque parte dela queria viver aquilo, queria se permitir, mas outra parte dizia: "Não estrague tudo." Era o conflito entre o amor e a lealdade, não só com ele, mas com ela mesma. Foi nesse caos que ela decidiu voltar à sua essência. Parou, respirou, escreveu cartas que não enviou, orava por clareza. Queria fazer a escolha certa, não a mais fácil. Precisava saber se aquilo era amor ou só mais um reflexo de suas carências. E quanto mais se ouvia, mais percebia que ainda não estava pronta. Precisava curar, precisava se conhecer inteira antes de se entregar a alguém. Ela não planejava contar, mas o destino tem seus próprios caminhos. Um bilhete esquecido na gaveta da sala, uma folha de caderno com uma das cartas que havia escrito para o filho perdido. Era apenas um desabafo íntimo, mas alguém encontrou. Não era o chefe, era uma colega de trabalho,
E ali começava mais um teste. Ela não soube o que fazer. O medo voltou com força. O coração acelerou. As mãos tremiam. Mais uma vez se sentiu vulnerável, como se estivesse nua diante do mundo. A colega não falou nada no dia. Mas no dia seguinte, os olhares mudaram. Não havia ataque direto, mas o julgamento era silencioso e ainda mais doloroso. Foi nessa hora que ela percebeu como ainda era frágil diante da exposição. As feridas da alma que julgava curadas voltaram a arder. Pensou em pedir demissão, em desaparecer, em fugir antes que tudo desmoronasse, mas algo dentro dela a fez parar. Dessa vez, não queria correr. Estava cansada de viver escondida. Então, ela tomou uma decisão ousada. Procurou a colega e falou com firmeza. Sim, aquela carta é minha. É parte da minha história. E se você decidir usar isso contra mim, tudo bem. Mas eu não vou mais me envergonhar por ter sobrevivido. A mulher ficou em silêncio. Não soube o que responder. E ali, pela primeira vez, ela percebeu a força que vinha da vulnerabilidade. Dizer a verdade, mesmo com medo, era libertador. A vergonha perdeu o poder naquele instante. Foi assim que o segredo deixou de ser um fardo e se transformou em testemunho. Aos poucos, ela começou a compartilhar sua história com algumas mulheres do trabalho. Não para se justificar, mas para inspirar. E o que antes causava boatos, agora despertava respeito. Mulheres que antes a julgavam, passaram a admirá-la. Algumas até começaram a contar seus próprios traumas. Porque ao ver alguém se despindo da dor com coragem, elas também se sentiram autorizadas a fazer o mesmo. Essa revelação mudou o ambiente. Não da empresa, mas o ambiente interno dela. O coração estava mais leve. Já não precisava mais esconder quem era. Começava, finalmente, a viver com autenticidade. O renascimento acontecia devagar, mas com firmeza. A fé se fortalecia. A vida, antes tão cinza, começava a ganhar cor. E o melhor, ela já não dependia da aprovação alheia para seguir em frente. A aceitação vinha de dentro e isso ninguém podia tirar, mas havia algo que ainda mexia com ela. A relação com o chefe estava mais próxima. E se ele soubesse, será que ele veria essa mulher forte e resiliente ou apenas o trauma que ela carregava? Essa dúvida ainda rondava seus pensamentos. E por mais que estivesse mais confiante, aquele receio era real. O medo de ser julgada por quem admirava era o próximo desafio que teria que enfrentar. Tudo parecia caminhar bem, até que o passado bateu à porta. Literalmente. Um telefonema no meio do expediente. A voz do outro lado a gelou. Era ele, o homem responsável pela dor que carregava. Anos depois, como se nada tivesse acontecido. Ele dizia querer conversar, resolver o que ficou pendente. Ela desligou sem responder. Mas o corpo tremeu. O estômago embrulhou. Era como se todos os avanços da alma tivessem sido arrastados de volta para o chão. Naquela noite, ela não dormiu. O que ele queria? Por que agora? Será que ele sabia onde ela trabalhava? A ansiedade voltou com força. A dor emocional que andava adormecida acordou faminta. Mas ao contrário de antes, ela não se calou. Procurou sua terapeuta, falou com uma amiga de confiança e pela primeira vez admitiu: eu tenho medo, mas não vou deixar esse medo me controlar. Foi um divisor de águas. O passado podia até aparecer, mas já não tinha o mesmo poder. Nos dias seguintes, escreveu uma carta, não para enviar, mas para esvaziar o coração. Nomeou a dor, encarou os fatos, disse tudo o que nunca conseguiu dizer. Chorou e depois rasgou. Era um rito, uma forma de se libertar. Sentiu que, naquele gesto simbólico, havia rompido o elo com o homem que tentou destruí-la. Não precisava mais dele para se sentir inteira. A força feminina que florescia nela agora era maior que qualquer fantasma. Esse confronto não apagou o trauma, mas mudou a relação que ela tinha com ele. Já não se via mais como vítima.
Se via como sobrevivente, como alguém que, mesmo ferida, construiu uma vida digna. E isso era revolucionário. O empoderamento agora não era um conceito, era um estado de espírito. Ela já não carregava a culpa, já não carregava o silêncio. E isso abriu espaço para algo novo, a possibilidade de amar de novo, sem medo. Foi nesse contexto que a relação com o chefe evoluiu. Ele não sabia dos detalhes, mas percebia a transformação nela. Havia luz no olhar, havia firmeza nas palavras. Um dia ele perguntou: "Você está diferente. Aconteceu alguma coisa?" Ela sorriu. "Sim, eu me encontrei." E essa frase, dita com simplicidade, carregava todo o peso e a leveza de uma mulher que renasceu depois do inferno. Ela sabia que estava na hora. Não queria mais construir vínculos em cima de aparências. Precisava ser verdadeira. Olhou para ele com a calma de quem já enfrentou a própria sombra e decidiu: "Preciso te contar algo sobre mim." A sala estava silenciosa. O coração batia forte. As palavras vieram entre pausas e suspiros. Contou da infância difícil, do passado marcado por abuso, da gravidez interrompida, da vergonha que a acompanhava como sombra. Não por drama, mas por dignidade. Ele ouviu tudo, sem interromper, sem mudar o olhar. Ao terminar, ela se sentiu esvaziada, vulnerável como nunca. Era o momento em que tudo poderia desmoronar. Mas ele ficou ali, disse apenas: "Você é uma mulher incrível, e eu me sinto honrado por você confiar em mim." Aquilo a desmontou, porque em silêncio ela sempre esperou o contrário, o julgamento, o afastamento, o desprezo. Mas encontrou acolhimento, e isso curou partes dela que nem a terapia havia alcançado. A partir daquele dia, algo mudou entre eles. Não era apenas cumplicidade profissional. Havia admiração, respeito profundo. Ele nunca a tratou como coitada. Pelo contrário, incentivava seus talentos, dava espaço para que ela brilhasse. E ela começou a florescer de um jeito que nem imaginava ser possível. Projetos novos, confiança no olhar, ideias ouvidas, tudo o que antes parecia inalcançável agora se tornava realidade diante de seus olhos. Mas junto com esse crescimento surgia uma nova responsabilidade: não deixar que a dor definisse quem ela era. Ela não era só a mulher marcada pelo passado. Era também a profissional competente, a amiga leal, a líder em formação. Precisava cuidar para que sua narrativa não se resumisse à tragédia, porque a superação não era só um ponto final, era o início de uma nova história. E ela queria escrevê-la com consciência, fé e verdade. Nos bastidores, outras funcionárias começaram a procurá-la. Queriam conversar, abrir o coração, pedir conselhos. Mulheres que também carregavam segredos, traumas, feridas da alma. E ela acolhia cada uma com paciência, porque sabia que o que cura mesmo não é o conselho perfeito, é o olhar sem julgamento, é o "eu entendo você", é o silêncio respeitoso. Ela virou, sem querer, um ponto de apoio para muitas. Isso a fez sentir que talvez aquele passado tão doloroso agora tivesse um propósito maior. Com o tempo, suas habilidades foram se destacando. Ela, que começou como secretária, foi chamada para participar de decisões importantes. Já não era vista como coadjuvante, mas como peça-chave. Sua visão sensível, sua inteligência emocional e sua resiliência se tornaram diferenciais. O chefe a promoveu, e o comentário nos corredores foi inevitável. Mas, dessa vez, ela não se abalou, porque sabia, tinha mérito, tinha estrada. Tinha feito por merecer. O cargo novo trouxe novos desafios, mais responsabilidades, mais visibilidade, mais pressão. Mas também trouxe algo que ela jamais imaginou sentir: orgulho de si mesma. Ela se olhava no espelho com ternura. Não via mais a menina ferida. Via a mulher que se reconstruiu.
Cada conquista era uma resposta silenciosa àqueles que disseram que ela não seria nada. Cada vitória era um abraço na versão do passado que queria desistir. Com o novo cargo, veio a chance de criar projetos sociais. Ela propôs um programa de apoio a mulheres em situação de vulnerabilidade. E a empresa abraçou a ideia. Foi quando ela percebeu. Sua história tinha virado ponte. Aquilo que antes era motivo de vergonha, agora abria caminhos para outras se libertarem. O empoderamento deixava de ser um discurso e se tornava ação concreta, capaz de transformar realidades. Houve dias difíceis, momentos em que ela quis largar tudo, crises internas, medo de fracassar, dúvidas sobre si mesma. Mas ela havia aprendido a se ouvir. Sabia quando parar, quando pedir ajuda, quando descansar. O autocuidado virou parte essencial da sua rotina. E foi assim, entre pausas e recomeços, que ela seguiu crescendo, sem atropelar o próprio processo, sem violentar seus limites, sem trair quem ela se tornou. A relação com o chefe continuava firme, agora mais madura. Eles se tornaram parceiros de caminhada. Ele a admirava de um lugar genuíno e ela, enfim, se permitia receber esse olhar sem se sentir pequena. Não havia dependência, havia respeito. Isso era novo, era raro, era precioso. Um dia, durante uma palestra interna, ela foi convidada a compartilhar sua trajetória. Ficou em dúvida. Expor-se era sempre um risco, mas algo a impulsionou. Subiu ao palco com as mãos trêmulas e a voz embargada, e contou. Falou da dor, da perda, da culpa, do recomeço. Com verdade, com coragem e principalmente com compaixão por quem ela foi. O silêncio na sala era absoluto. Quando terminou, não houve aplausos de imediato. Houve lágrimas e um sentimento de reverência no ar. Depois daquela palestra, o inatos que aconteceu foi inesperado. Recebeu dezenas de mensagens. Mulheres que estavam na plateia, outras que ouviram a gravação, todas dizendo: "Você contou minha história." Era como se ela tivesse arrancado o véu de uma ferida coletiva. E ao fazer isso, não gerou escândalo, gerou cura. Tornou-se uma referência de força feminina. Uma prova viva de que é possível transformar cicatriz em bandeira. A empresa começou a investir mais em projetos de impacto social. E ela foi convidada a liderar um programa voltado exclusivamente ao desenvolvimento de mulheres. Aquilo era surreal. Uma mulher que limpava salas agora coordenava ações para transformar vidas. Não por status, mas por vocação. Estava vivendo a resposta das orações feitas em noites de desespero. A fé, que a sustentou nos dias mais escuros, agora florescia em frutos que tocavam outras almas. Mas o sucesso traz seus testes. Pessoas começaram a procurar detalhes. Jornais locais quiseram entrevistar. E ela precisou decidir até onde expor sua história. Optou pelo equilíbrio. Compartilhava o necessário, protegia o essencial. Porque entendeu que não precisava se desnudar para ser verdadeira. A vulnerabilidade agora era escolha, não obrigação. A essa altura, o segredo não era mais segredo. Era história, era testemunho, era ponte, e ela não sentia mais vergonha. Sentia gratidão, gratidão por ter sobrevivido, por não ter desistido, por ter se tornado mulher de verdade, inteira, firme, sensível e livre. Hoje, ao olhar para trás, ela quase não se reconhece naquela mulher que limpava corredores em silêncio, carregando dores invisíveis. Muita coisa mudou, mas o mais importante é que por dentro ela se reconstruiu, fez as pazes com o passado, perdoou quem precisava ser perdoado, inclusive a si mesma. Entendeu que suas feridas da alma eram parte da jornada, não a definição do seu valor. Ela se tornou referência dentro e fora da empresa. Mas mais do que o reconhecimento público, o que mais a emocionava era ver mulheres despertando para si mesmas por causa do seu testemunho.
Era saber que sua dor não foi em vão, que tudo aquilo que tentou destruí-la agora servia como cura para outras. Isso dava sentido à caminhada. Isso transformava sofrimento em missão. Em casa, ela criou um cantinho só dela. Um altar com fotos, velas, bilhetes antigos e memórias do filho que perdeu. Ali orava. Ali chorava quando precisava. Ali sorria em gratidão por tudo que viveu. Era seu espaço de fé, de conexão com Deus, de reconexão com a própria alma. Porque a espiritualidade era a base de tudo. Foi o que a sustentou quando ninguém mais estava por perto. Ela ainda tinha sonhos. Queria viajar, escrever um livro, adotar uma criança, abrir um instituto para mulheres. Não porque queria status, mas porque entendia que quando uma mulher cura sua história, ela se torna farol. E ela queria ser isso. Um farol para quem ainda caminha no escuro. Já não precisava se provar. Já não queria ser perfeita. Queria apenas ser inteira. E isso era mais do que suficiente. Talvez você também esteja carregando um segredo. Ou, quem sabe, esteja vivendo com o peso de uma dor emocional que ninguém vê. Mas se essa história tocou alguma parte sua, é porque chegou a hora de olhar com mais carinho para a mulher que você é. Não aquela que o mundo espera, mas a que resiste todos os dias, a que já chorou calada no banheiro, a que se culpa, se julga e mesmo assim continua. Você merece mais cuidado, mais respeito, mais amor, especialmente de si mesma. Agora me diga, por que continuar se escondendo? Por que alimentar a ideia de que você precisa ser forte o tempo todo? Quando foi a última vez que você se ouviu de verdade? Que se perdoou? Que se olhou com ternura? Talvez esteja na hora de fazer isso. De abraçar as próprias cicatrizes. De entender que o recomeço não depende de ninguém além de você. Que ser vulnerável não te enfraquece, te humaniza. E que toda mulher, por mais ferida que esteja, pode renascer. Se essa história te despertou, te provocou ou te inspirou, não guarde só para você. Compartilhe. Fale com outras mulheres. Porque quando uma mulher se cura, ela cura outras com sua existência. E se quiser continuar recebendo histórias como essa, histórias que abraçam a alma feminina, se inscreve no canal. Ativa as notificações. Vem fazer parte de um espaço onde você pode ser você. Com dor, com fé, com recomeços, sem precisar se explicar.